Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias. Hoje é 11 de abril de 2018. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Normalmente a gente transmite o programa também pelo Facebook, mas hoje estamos com um probleminha na internet. Depois você, ouvinte, poderá acessar o nosso programa nas nossas redes sociais. Durante esta semana estamos fazendo uma série especial chamada Podemos Falar em Golpe? E hoje vamos abordar o golpe na proteção social, o desmonte dos programas sociais. As políticas sociais implantadas nos 13 anos dos governos petistas foram reduzidas ou até interrompidas no governo Temer. O Farmácia Popular e o Ciências Sem Fronteiras simplesmente acabaram. O programa Minha Casa Minha Vida teve os recursos reduzidos. Houve muitos outros cortes que vamos entender hoje. Os benefícios fiscais superam os gastos em saúde e educação. O congelamento por 20 anos em investimentos nessas áreas implantado pelo governo Temer já mostra impactos negativos para o Brasil. Para discutir o assunto, estamos com o professor de Medicina de Família e Comunidade da UFPE, Rodrigo Cariri. Bom dia, Cariri. Bom dia, ouvinte. Também estamos com o professor e diretor do Centro de Educação da UFPE, Alfredo Gomes. Bom dia, Alfredo. Bom dia. E também estamos com a participação do jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela, que é a agência parceira do nosso programa. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Bom, para a gente começar, Alfredo, podemos dizer que a emenda constitucional apresentada pelo governo Temer e aprovada pelo Congresso Nacional, que congela os gastos na saúde e na educação por 20 anos e que também ficou conhecida como a PEC da morte, é o primeiro golpe na proteção social? Com certeza. A antiga PEC do teto, que virou a emenda constitucional, ela tem um profundo impacto, né, na capacidade de financiamento do Estado e, consequentemente, das políticas públicas e programas sociais na área da educação, né? A área da educação passa a entrar no corte da PEC do teto, né, da emenda constitucional, a partir agora de 2018. E isso vai, consequentemente, impactar a capacidade do Estado de ofertar a educação de qualidade. Exemplo claro disso foi o veto seguinte que o governo Temer fez, né, na lei do Plano Nacional da Educação. O veto se deu, sobretudo, naqueles artigos referentes à capacidade de financiamento. Né? Isso coloca, digamos assim, isso praticamente viabiliza o Plano Nacional da Educação, né? A PEC, a emenda constitucional, que cobre praticamente dois planos, o que está em vigor e o futuro, porque vai até 2026, né? Ele inviabiliza, no caso do atual plano, a sua implementação, né? Então isso aí já está claro. Vários analistas apontam, por exemplo, que o plano está praticamente morto a partir do momento em que são retirados de lá os itens referentes à capacidade de financiamento por parte do Estado. Inclusive no que se refere a uma conquista, digamos assim, uma elaboração muito refinada, que é referente ao custo, o CAQ, custo aluno qualidade inicial, né, que era aqueles insumos que são essenciais, né, para garantir a qualidade da educação. Esse artigo também foi afetado, né, pelo veto do atual presidente golpista. Só para o ouvinte, situar melhor o ouvinte, qual é a proposta desse plano, qual é esse Plano Nacional de Educação? É universalizar, não é? A educação de qualidade, para o ouvinte entender melhor. O Plano Nacional da Educação, ele traz 20 artigos, os quais a grande maioria se refere à capacidade do Estado de universalizar, né, a educação, tanto no ensino fundamental, né, no ensino infantil, fundamental e ensino médio, né, assim como ampliar a capacidade das universidades, né, na sua oferta. Hoje, a gente estava comentando antes aqui, as universidades públicas respondem por aproximadamente 25% da matrícula da educação superior no Brasil, estando, portanto, as instituições privadas respondendo por 75% ou mais, né? Ou seja, a partir do momento em que nós não temos garantias de financiamento
para esses projetos e, consequentemente, para a expansão e a democratização do acesso, isso vai afetar a permanência, né, a capacidade de investimento das universidades, né, e isso assim, conduz a uma condição, né, de muita vulnerabilidade, né, institucional, além da medida drástica de revogar, né, do próprio plano essas iniciativas. Só para finalizar esse ponto, uma das metas do plano é que as universidades públicas passassem a responder por 40% da matrícula da educação superior. Olha, isso ficou inviável a partir do momento em que há essa retirada desse recurso. E no longo prazo, obviamente, né, nós não teremos recursos, né, a persistir essa lógica de querer antecipar por 20 anos, né, o processo de condição de um conjunto de políticas públicas que são muito importantes para a proteção social. Sim. Cariri, na área da saúde, a gente também pode dizer que a PEC do teto dos gastos é o primeiro golpe? Digamos assim, materialmente, estruturalmente, sim, mas antes eu gostaria de tratar de uma questão um pouco mais subjetiva, que é o fato de como o golpe impacta na fragilização das instituições, né? O fato de a gente ter sacrificado a Constituição Federal, o fato de a gente ter lançado mão, né, aberto mão dos nossos arcabouços legais, né, pós-constitucionais desde 88, produz um efeito em cascata que faz a credibilidade geral das instituições passarem a ser ameaçadas. O Ministério da Saúde, ele é reconhecido socialmente como uma referência técnica científica. Aquela velha máxima de dizer: o Ministério da Saúde adverte, tal coisa faz mal para a sua saúde. Então, ele tem uma certa autoridade sanitária sobre o país, que é interessante analisar. Esta autoridade sanitária, inclusive, está vilipendiada, está atacada de sua autoridade. Então, nós assistimos nesses últimos anos esta autoridade sanitária desmoralizada mundialmente. Quer dizer, o planeta, o mundo, a Organização Mundial da Saúde ri dos posicionamentos técnicos científicos que o Brasil tem assumido. O atual ministro, que assumiu no lugar do Ricardo Barros, ele assumiu dizendo que defende a ideia... É o Gilberto Ock, né? Exatamente, que veio da Caixa com uma denúncia de improbidade administrativa, de corrupção. E ele chega para o Ministério da Saúde dizendo que acha que os PSFs, as unidades de saúde da família, podem ser aproveitadas enquanto creche. Isso parece uma grande piada, não é? Você imaginar uma unidade de saúde que atende uma média de 100 pessoas, 100 famílias por dia, cada uma delas, cada equipe atende 3.000, 4.000 pessoas, agora vai funcionar também como creche. Ou seja, ser uma sede, usar esses prédios como porque ele creches. Discute a finalidade do prédio público, multi-finalidades, né? Então, isso é uma piada. Quer dizer, a gente perdeu, de certa forma, o parâmetro de analisar políticas públicas, porque a gente não tem mais um governo. A gente não tem mais instituições sérias. Veja o caso da febre amarela. O governo lança uma possibilidade de bloqueio vacinal nos estados onde a epidemia ressurge no Brasil, com um esquema de vacinação que é diferente do mundial. De repente, no meio do curso da epidemia, resolve mudar e dizer que agora todos os brasileiros vão ser vacinados com dose única. O que justifica uma medida dessa, se não um acordo comercial entre o ministro e o fornecedor da vacina, e explícito? Mas as instituições estão tão degradadas que você não tem nem quem apure uma declaração como essa, nem quem repercuta, nem quem possa discutir tecnicamente. Então, isso faz com que o papel de uma rádio pública e da academia fique ainda mais importante em trazer para cá questões que são concretas, né? A gente tem um compromisso aqui com investigações acadêmicas, científicas, e eu estou me colocando dessa forma, assim, introduzindo nossa conversa, para dizer como é que a gente está trazendo os dados aqui hoje. Então, fugindo de posições panfletárias ou alarmistas ou catastróficas, para dizer concretamente como essas medidas impactam na vida das pessoas. Sim. Mas é difícil a gente se colocar diante de um Estado esfacelado, que não tem mais nem sequer compromisso com
a própria função pública, que chega ao ponto de, ao assumir o cargo, ridicularizar-se ao dizer que vai transformar unidades de saúde da família em creches para resolver o déficit de creches no Brasil. Parece que a reação da sociedade, inclusive dos movimentos que defendem a educação, foi tão forte que o ministro voltou atrás. Não sei como é que está agora a situação, Alfredo, você... Olha, é interessante, porque o campo da educação, o campo, assim como da saúde, assim, muito organizado, né? Eles atuam de forma muito forte, né, na defesa da educação pública, assim como da saúde pública, né? Assim, particularmente, esse ataque à área da educação, né, assim como as demais áreas sociais, ela vem acontecendo a partir do momento em que o governo assume, né? Eu vou citar alguns casos aqui, por exemplo. Nós temos por lei, o Fórum Nacional da Educação, né? Esse fórum é uma entidade composta, né, por várias instituições e associações da área. Entre eles estava a ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, estava a ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educacional, a ANFOP, que é uma Associação de Formação de Professores. Simplesmente, o governo, por medida do ministro, né, retirou essas instituições da participação do Fórum Nacional de Educação. Aí a reação, a partir daí, era porque estava se organizando uma CONAI, que era a Conferência Nacional da Educação, e o grupo, sentindo inviabilizado, né, nesse clima que está sendo criado, que vem sendo criado no Brasil dessa forma, cria, portanto, a CONAP, né, que é a Conferência Nacional Popular da Educação, que é uma medida de fazer um processo de vigilância política em torno das políticas sociais, né? Então, assim, como o professor Cariri estava colocando, né, na verdade, a referência, por exemplo, em relação ao Estado, que eu acho que é o ideal, é o Estado, por exemplo, de bem-estar social, que tenha políticas consolidadas, né, claras, de longo prazo, de forma sistemática. Nós entramos, ao contrário disso, numa área que ficou tudo desmontado, né? Assim, passou a ter políticas muito mais focalizadas e a gosto, por exemplo, do ministro ou dos ministros, né, ou do próprio governo, né? Nós vivemos, portanto, contradições profundas nesse campo, né? Enquanto se corta recursos das universidades federais e dos IFs, né, os cortes de recursos desde 2016 e 2017 para cá, eles têm sido acentuados. Por outro lado, você tem medidas pontuais, né, de distribuição de outros recursos, né, com as finalidades, por exemplo, de promoção pessoal. É claro que a universidade tem que ser muito inteligente nessas situações, mas claramente você tem aí uma iniciativa, né, que aqueles recursos que são sistemáticos, repassados, etc., eles foram reduzidos. Isso tem a ver com, obviamente, com a emenda constitucional que nós fazemos referência anteriormente, né, mas também tem a ver, né, com decisões um pouco particulares, né, pessoais dos grupos políticos que estão no poder, né? Sim. Cariri, em relação à saúde, como você pode nos atualizar? O que tem sofrido impacto? O SUS, como é que está? Quais são os impactos dessas... Então, eu me preparei para a gente discutir. Sim. 2 blocos de informações, né? O que já aconteceu do golpe para cá, objetivamente, materialmente, e o que a gente vislumbra que começa a acontecer agora no primeiro ano do fim do mundo, né? Nesse ano de vigência, primeiro ano de vigência da emenda constitucional. Nós tivemos o fim do programa da farmácia popular, que era o maior programa mundial de aquisição de medicamentos, né? E de distribuição de medicamentos, sobretudo para as pessoas que não têm necessidade, e que tinha um impacto radical na morbimortalidade de doenças crônico-degenerativas, que é pelo que mais se morre no Brasil hoje. Então, a gente tem na diabetes e hipertensão 2 conjuntos de problemas mais graves e que era atendido por esse programa, assim como os programas de asma. Então, a gente vai ter a privação do acesso, né? Ao passo em que os estados e municípios estão com radical queda de arrecadação e de repasse de recurso federal,
a experiência de quem está ouvindo a gente e que precisa de pegar medicamento para hipertensão ou diabetes no SUS é de que não tem remédio. E se não tem dinheiro, está doente. E a estupidez dessa iniciativa, ela joga realmente com vidas humanas, porque ela não faz a conta economicamente do que isso implica em força de trabalho, capacidade produtiva, produtividade para as empresas. O trabalhador doente, o trabalhador é oneroso, digamos assim, para o Estado ou para as empresas. Então, no primeiro momento, o programa da farmácia popular. Esse é fácil de entender, né? Como é que a gente deixa de o governo fornecer e espera que as milhões de farmácias que se distribuíram agora pela cidade vão estar repondo. A gente tem duas medidas que são ainda, de certa forma, conceituais, em cima dos pressupostos, das diretrizes de funcionamento da atenção básica, que são os PSFs, né? Sim. As equipes de agentes comunitários de saúde, em que o governo flexibiliza os arranjos de equipe. Ele vai lá e autoriza que as equipes possam funcionar sem agentes comunitários de saúde. Na verdade, ele permite um maquiamento de dados em relação à cobertura da atenção básica e anuncia o abandono da meta de ter cobertura para todos os brasileiros e brasileiras que precisem. Mas também uma mudança substancial, bastante relevante na política de saúde mental, quando o Ministério da Saúde reintroduz a figura do manicômio na rede pública de saúde. Isso aí é uma característica, digamos, mais biopolítica do golpe, né? Essa relação conservadora da sociedade brasileira de segmentos da sociedade brasileira com o golpe, essa manifestação de dizer assim, precisamos fazer alguma coisa com a loucura. Alguma coisa significa trancafiar todo mundo, voltar 30 anos atrás e novamente passar vergonha perante o mundo. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Reeditou a política de saúde mental, introduziu as chamadas comunidades terapêuticas como uma alternativa agora fazendo parte da rede de atenção psicossocial e aportou 300 milhões de reais num ano de crise e contenção de recursos para essas organizações. Da mesma forma que autoriza a abertura de leitos em hospitais psiquiátricos novamente, que a gente já fazia 20 anos que não tinha. Nós temos, com o movimento de asfixia financeira por que passam as secretarias municipais e estaduais de saúde, um movimento de o Ministério da Saúde sugerindo o cofinanciamento dos serviços de saúde através do fenômeno, o mecanismo de dupla porta, que é um hospital público administrado por OS, por organizações sociais, para poder ter viabilidade financeira, também atender planos de saúde, o que produz uma excrescência ética. Imagine que você tenha o Hospital da Restauração com duas emergências, uma para o SUS e outra para quem tem plano de saúde. Né? E como é que o profissional que está lá dentro se divide entre os dois equipamentos. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Isso está em processo de implantação. Sim, e sem absolutamente nenhuma resolução técnica para tal. Isso está acontecendo muito nos serviços de saúde na região sul do país. Então, há claramente o anúncio da política, né, do governo em favorecer ou propor até os planos populares de saúde, que eu prefiro tratar quando a gente for discutir a perspectiva futura daquilo que a emenda constitucional nos reserva a partir de agora. É para trazer entrevistas críticas, com a visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil, que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O Fora da Curva de hoje discute o golpe na proteção social. Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com o professor de Medicina de Família e Comunidade da UFPE, Rodrigo Cariri, com o professor e diretor do Centro de Educação, também da UFPE, Alfredo Gomes, e com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Laércio. Conversar aqui com os ouvintes que a gente vendo aqui as palavras dos professores Alfredo e professor Cariri, você vê que esse debate que a gente está travando aqui, quer dizer, todas essas questões, tanto envolvendo aspectos da educação como da saúde, não são rotineiramente debatidos e discutidos na mídia corporativa. Eu acho importante dizer isso, porque o ouvinte pode tomar um susto. Mas peraí, está tudo isso acontecendo, e por que eu não ouço isso em outras rádios, nas TVs? Porque isso não é um grande debate nacional.
E aí digo isso para trazer um pouco o tema do agendamento público, né, do debate público nacional, que é feito. Muita gente acreditava que com o desenvolvimento da internet você ia ter um contrapoder aí para, de certa forma, agendar novas pautas no debate nacional, e a gente vê que a força da mídia corporativa ainda é muito forte, mesmo com as redes sociais. E aí esse debate, que eu acho que o debate de fundo que está aqui é em relação ao legado da Constituição de 1988, né? Que preconizava um estado de bem-estar social, né? Estavam ali a defesa das minorias, estavam ali as garantias de financiamento dessas duas áreas fundamentais na civilização, que é a educação e a saúde. Estavam ali os potenciais de regulamentação de atividades empresariais que tendem a um monopólio ou oligopólio, né? Como, por exemplo, a questão da comunicação, que não foi regulamentada, mas os preceitos de um estado de bem-estar social estavam na Constituição, e são esses preceitos que estão em xeque agora. A gente viu aqui o caso que você citou da PEC do teto de gasto, que atinge frontalmente a questão do financiamento da educação e da saúde. E, no entanto, esse debate, que o ouvinte deve estar se questionando, mas por que esse não é o grande debate público, né? O país está parado discutindo corrupção, e associado à corrupção agora a questão da segurança pública, não que não sejam temas importantes, mas não são o tema de fundo hoje, digamos assim, nacional, que é a questão dos preceitos constitucionais, né? E aí a mídia joga um papel muito importante, porque a mídia influencia não só o agendamento, colocando o tema da corrupção e o tema da segurança acima das perdas dos direitos sociais, da proteção social que está sendo desfeita, como também agenda a postura das instituições. Quer dizer, hoje o meio político, o meio judicial, o Ministério Público, todos falam a mesma língua, porque sabem que trazendo o tema da corrupção, do combate à corrupção para a arena principal, vão, digamos assim, emplacar na mídia, né? Então é um círculo vicioso, onde não se toca nos temas mais importantes. E aí, eu sei que esse não é o tema principal nosso aqui, mas só para botar isso no horizonte, a gente tem esse ano, se tivermos, né, um processo de disputa eleitoral, que é uma chance da sociedade, de parte do segmento da sociedade, inclusive as entidades ligadas à educação e à saúde, disputarem essa pauta de trazer de volta a discussão da Constituição de 88 e todos os benefícios sociais que ela trouxe para o centro do debate público, né? Eu acho que esse é um grande desafio que está dado, porque você vê que a mídia, inclusive, ela não vê os aspectos, ela sempre pega um aspecto hegemônico, muito mais relacionado ao capital e ao mercado, e bota ele no centro desse debate, na abordagem desse debate. Você vê que no caso do teto de gastos, não se discutia as perdas para a saúde, o desfinanciamento da saúde e da educação. O que se discutia era a sustentabilidade do Estado brasileiro. Quer dizer, é um Estado que, se você não tivesse o ajuste fiscal, ele não sobreviveria. Que é o mesmo discurso em relação à reforma da Previdência. E não se enganem, a reforma da Previdência não passou esse ano porque é um ano eleitoral. Ela voltará a ser tema, dependendo do resultado das eleições, no ano que vem. E esse tema não é tratado diretamente. Eu gosto de fazer uma analogia para finalizar com a questão daquela camisa da CBF, camisa amarela, para trazer aqui uma linguagem mais coloquial para o nosso ouvinte. Você vê, quando virou um símbolo, não é à toa que aquilo virou um símbolo desse novo momento do Brasil de perda de direitos sociais. A mídia vê a camisa amarela como um esporte, né? Como uma disputa emocional, emotiva ali envolvendo a seleção brasileira. Mas não cobre o que está por trás daquela camisa da CBF, que são todos os interesses econômicos, todos os interesses escusos, muitas vezes, que estão ali do mercado, inclusive com participação da própria mídia. A Rede Globo ganha fortunas de recursos com aquela camisa, digamos assim, o que ela significa, mas não aborda todos os aspectos. É a mesma coisa em relação ao debate público. A gente não está abordando os debates de fundo, as questões de fundo, os interesses privados que estão por trás desse desmantelamento da Constituição. Interesses privados que estão ganhando terreno com o enfraquecimento do SUS, que estão ganhando terreno com o enfraquecimento do ensino público, né? Alfredo. É muito interessante o que você coloca, Laércio, porque assim, na verdade a Constituição ela estabeleceu determinados parâmetros, né, no sentido, por exemplo, da afirmação de direitos que foram fundamentais para as políticas que foram implementadas a partir do governo Lula, né? Sim. O governo FHC, por exemplo, ele ignorou vários desses princípios e pressupostos, né,
afunilando, digamos assim, dando um passo inicial para a criação, no caso da área da educação, de um determinado mercado da educação superior, né? E nesse caso, as avaliações que eram feitas naquele exame nacional de curso chamado Provão, etc., funcionava como se fosse uma espécie de distribuição do conjunto de informações para que os agentes econômicos, né, atuassem dentro da área da educação, né? Claramente ali você teve um corte no sentido da privatização muito forte, né? Fortíssimo e, sobretudo, financiado pelas famílias, né, nesse processo. O que nós vamos ter de alteração a partir de 2003, né? Claro, continua o financiamento da educação, o FIES ele é revisto, né, e é colocado como sendo elemento fundamental para você fazer ampliação, né, uma vez que as matrículas já eram relativamente acentuadas no ensino privado, né, mas o governo então cria o ProUni, mas cria um ProUni numa perspectiva, por exemplo, de um determinado corte social, ou seja, pessoas que tinham uma determinada renda e que eram provenientes de escolas públicas, né. Esse governo vai acentuar no sentido geral do nosso sistema de educação e um diálogo com a sociedade de maneira geral, nessa perspectiva de garantir direito, com a criação da lei de cotas em 2013, né, que foi uma medida da presidenta Dilma. Isso garantiu, isso muda profundamente as universidades, né, garantiu o acesso, né, em cada curso, né, por turno, de 50% de estudantes provenientes das escolas públicas. Isso é uma grande alteração dentro desse processo. Então, quando nós discutimos aqui a questão, por exemplo, da proteção social, nós temos em mente, né, que as políticas públicas, ela tem uma capacidade, por exemplo, de transformar profundamente a sociedade ou então de conservar o status quo e as desigualdades aí onde está. Então, assim, é claro que a questão de fundo é a grande disputa, né? Nós temos uma disputa política, de projeto político. Tem contradições, é claro, né, internas nesse projeto, mas essa é uma questão importante. Assim, então, nós estamos tendo uma espécie, por exemplo, de retorno à era FHC, né, com as medidas que estão sendo implementadas a partir do governo Temer, né, tem um retorno no sentido, por exemplo, de transformar a educação em uma mera mercadoria. Não é poucas as vezes que nós encontramos outdoors, né, dizendo assim, ofertando seu sucesso por R$49,9, né? Ou seja, você fazer tudo à distância. O que desqualifica, infelizmente, a educação à distância, porque é uma ferramenta extremamente importante, né, necessária de ter uma qualificação. E da forma como está sendo colocado, é simplesmente um meio, uma mera forma de ganhar dinheiro, né? Uhum. Então, assim, a política pública, e eu acho que isso é importante num país com profundas desigualdades sociais, né? Tanto é que o governo Lula foi aquele governo, né, que mais distribuiu recursos, né, dentro desse processo, fez uma espécie de atuação a partir, por exemplo, do Bolsa Família, né? O Bolsa Família passou a ser vinculado à área da educação, com a frequência dos estudantes, se tornando um veículo de garantia do direito educacional, né? Também, por exemplo, no caso do aumento do salário mínimo sempre acima da inflação, né? E o que nós assistimos agora não por exemplo, a reforma trabalhista, que nós não vamos aprofundar aqui o debate, mas está aí na mesa, o processo de terceirização que você coloca. E a mídia, sim, ela mídia, os grandes jornais, né, televisivos ou outros, eles é que vêm pautando, como você muito bem coloca, essas questões, né? E a gente não discute de forma mais alargada, envolvendo profundamente mais a sociedade, né, para trazer esses temas que são candentes, são importantes, né, para ter uma visão mais completa, mais compreensiva, né, das mudanças pelas quais nós estamos passando. O Cariri, existe uma proposta, né, da Federação Brasileira de Planos de Saúde, FEBRAPLAN, para construir um sistema de saúde, né, vinculado ao Estado, né? Até, não sei se a gente podia dizer assim no popular, no lugar do SUS, não sei, você vai explicar melhor. Mas isso gerou
Isso gerou uma forte reação dos movimentos em defesa da saúde, né, do SUS. O Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, CEBS, inclusive, publicou uma nota de repúdio em que afirma que o projeto prejudica os mais pobres que não têm dinheiro para tratamento de saúde. Que proposta é essa e quais os riscos para a população? Bom, eu acho que a gente fez de uma forma excelente essa triangulação, né, Laércio, professor Alfredo, essa pergunta para assim, dizer assim, que esses jornalistas, né, da grande mídia, é impressionante como a mídia ela se isentou completamente do seu papel crítico. Assim, eles, deixaram de se fazer perguntas e passaram a militar exclusivamente em torno de uma causa e ainda se autorizam a dizer que são independentes. Assim, todos os dias, quem escuta qualquer rádio comercial do Recife vai ver que todos os dias vai ter comentarista econômico e político defendendo estas reformas, mas sem aprofundar o debate. Essa proposta de planos de saúde, ela tem sido uma das pautas que as operadoras têm apresentado ao Congresso Nacional. Já é um projeto de lei do detento Eduardo Cunha. É um projeto de lei, é um projeto político do ex-ministro, agora candidato a deputado federal, Ricardo Barros, e muito bem acolhido dentro da proposta do governo Temer para o povo, né? Que era a proposta chamada Ponte para o Futuro, e que anuncia com todas as letras que a estratégia do governo é transferir ativos públicos para a iniciativa privada, gerando negócios. Isso de uma forma indiscriminada em absolutamente todos os segmentos. Quer dizer o quê? Que nós vamos enxugar o SUS. O que vai acontecer em 2018? A partir de setembro, outubro, ou talvez quando passarem as eleições, os mandatários, até respondendo uma questão aqui que veio pela internet, né? Os mandatários... É a pergunta de Ricardo Galvão, deixa eu de ler para o ouvinte se situar. Ricardo Galvão, o ouvinte, pergunta: o que dizem os vereadores e prefeitos sobre esses cortes e congelamentos que afetam sobretudo os municípios? Quem tem verdadeiro compromisso público, ética e postura vai estar desde antes disso já denunciando. Mas quem vai estar negociando com a vida dos outros vai estar escolhendo a hora de falar, dependendo das composições eleitorais. Agora, passada a eleição, todos, prefeitos e governadores, vão começar uma choradeira danada para dizer que não tem dinheiro para fechar o ano. Nós vamos ver em 2018, depois de outubro, hospital fechando porta, posto de saúde fechando porta, a acentuação do desabastecimento de medicamentos, vários procedimentos sendo suspensos porque os estados e municípios vão precisar fechar o ano fiscal. Especialmente os estados que este ano estão em eleição e não podem deixar restos a pagar. Com a redução dos recursos do governo federal, nós vamos ter uma crise sem precedentes. A ideia é produzir isso para vender mais plano de saúde. A ilusão que comentaristas, eu não vou falar o nome não, né, senão fica feio, da grande mídia tem e estão propagando, é de que isso vai se adaptar naturalmente. E que as pessoas vão naturalmente procurar os planos de saúde e que isso vai gerar mais negócios, vai movimentar a economia, vai gerar mais empregos, o que é uma grande falácia. Isso já está comprovado hoje em dia com os planos populares hoje vigentes, que são grandes engodos, né, em termos de assistência à saúde. Mas é preciso que a população entenda que o funcionamento de um plano de saúde é uma operação financeira, não é uma operação de compra de serviço direta, talvez como no caso da educação possa ser mais fácil de compreender. Você vai lá e paga uma mensalidade que custeia o salário dos professores, a sala de aula e infraestrutura. Você arrecada numa base grande de usuários para poder converter em um tratamento às vezes. Um tratamento de quimioterapia pode custar 150, 200, 500 mil reais. E você precisa ter 1.000 usuários sadios que contribuem todo mês para pagar aquilo. Essa operação financeira gera ativos que os bancos negociam. Então, é preciso, esse jogo financeiro não é um jogo de compra e venda de serviço. O que nós estimamos ver em breve é que os planos de saúde vão acusar também a sua falência. Vamos dizer assim, nós não conseguimos oferecer tudo porque o governo transferiu para a gente a responsabilidade daquilo que era sua. Agora nós precisamos com a participação do Estado. E vão reivindicar que o governo federal retire recursos de onde não tem para cofinanciar plano de saúde e para assim poder manter as pessoas com assistência naquela perspectiva. Quer dizer, é um ataque radical ao direito.
que escrito na Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Você impõe aí dentro uma mediação do mercado. Passaria a Constituição, então, a dizer que a saúde é um direito de quase todos, ou de poucos, né? Um dever do Estado e um grande negócio. Alfredo, o governo Temer quer incluir a representação de empresários no Conselho Nacional de Educação com o argumento de adequar a formação às necessidades do mercado de trabalho. Como você avalia isso? Rapaz, ele já tem feito isso, né? Porque, assim, não foram reconduzidos conselheiros como o professor Luiz Dourado, o Ronca e outros, né? Que a ex-presidente Dilma tinha feito a indicação, né? E eles iriam assumir no início do governo, aí quando começou esse governo, e eles simplesmente revogaram as medidas, indicaram pessoas afinadas, né, com a lógica do mercado, né? É importante destacar, assim, é claro que a educação, assim como outros setores, sempre terá uma relação com o mundo do trabalho. Agora, não dá simplesmente para você submeter o processo formativo, né, a imediatez daquilo que está colocado no mercado de trabalho. A gente precisa, obviamente, subsistir, né? Precisa ganhar salários, trabalhar, etc. Mas, assim, a forma reducionista como tem sido colocado, né, é demais, né? Então, isso já está acontecendo dentro do Conselho Nacional de Educação pela indicação, por exemplo, de vários membros, né? Eu gostaria de tocar ainda, tem um ponto aí que tem uma relação com o Conselho, que são duas medidas dentro do campo educacional que nós precisamos, né, combater, no sentido de que elas aprofundam, né, a relação, né, no sentido, por exemplo, da precarização da formação. Uma delas se refere à reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio foi feita de forma muito aligerada, reduz espaço das disciplinas, sobretudo da área de humanas, né? Tende a vender uma determinada ilusão para os jovens de que eles vão escolher, por exemplo, determinadas áreas de atuação. Olha, que é isso? A tendência dessas medidas é você aprofundar o fosso entre as escolas públicas e as privadas. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos, né, na educação, no ensino médio aproximadamente, mais de 8 milhões de matrícula. Ou seja, em torno de 85% dessa matrícula está no setor público. Então, isso é prioridade, né? As outras 15% estão no setor privado. Então, é relativamente muito pouco, entre aspas, para merecer tanta atenção nesse sentido que você, portanto, coloca. Então, no sentido, por exemplo, de precarizar a formação dos jovens, né? Tentando fazer uma inserção quase que imediata no mercado de trabalho, né? A outra questão tem a ver, tem a ver com a questão da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, que também foi formulada de forma muito aligerada, né? Recebe críticas, né, de educadores e pesquisadores, né, do país, né, de maneira geral. E que recentemente foi apresentado também uma base só para o ensino médio. O que quebra a lógica, por exemplo, que está estabelecida lá na Constituição e depois na LDB de 96, que é a ideia, por exemplo, da educação básica ser pensado no seu conjunto, obviamente articulado depois com a educação superior. A educação básica formado, né, educação infantil, fundamental e ensino médio. Na hora que você vai Compartimentar. Exatamente. Obrigado. Né? Esse processo, você, na verdade, né, quebra a lógica sistêmica que está aí colocada. Sim, a gente vai chegando ao fim do programa. Uma última falinha de Laércio Portela. Só para os ouvintes, nós estamos debatendo aqui plano de saúde, educação privada, educação pública, e só para o ouvinte lembrar, os planos de saúde e as escolas privadas e a universidade privada são um dos maiores financiadores da mídia corporativa. Então tem interesses diretos no financiamento, nesse debate público, e são financiadores da mídia corporativa. Como você acha que a mídia corporativa vai levar a público, agendar esse debate público?
Ok, a gente está então finalizando o programa. Agradeço então a Laércio Portela. Obrigada, Laércio, pela retorno à nossa bancada. Agradeço ao professor Alfredo Gomes, do Centro de Educação. Obrigada, Alfredo. Obrigado, muito obrigado. Agradeço ao professor Rodrigo Cariri, de Medicina, de Família e Comunidade da UFPE. Obrigada, Cariri. Obrigado pela oportunidade. A gente está terminando então o programa. Amanhã a nossa série especial Podemos Falar em Golpe continua com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir o golpe de 2016 e o futuro da democracia, com uma entrevista gravada com o professor da UNB, Luiz Felipe Miguel, e a socióloga feminista Carmen Silva, do SOS Corpo. O Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis, Nath Cruz e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Nath Cruz e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.